Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Em decorrência de nossa controvérsia sobre o padre Reginaldo Manzotti, a ressurreição dos animais e o limbo das crianças, uma pessoa nos enviou pelo WhatsApp uma foto em que aparece uma camiseta de academia. Sim, uma camiseta de academia onde se encontra estampada a imagem de um outro padre cantor que ficou muito famoso no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Eu me refiro ao padre Marcelo Rossi, não confundir, por gentileza, no contexto em que estamos falando sobre Reginaldo Manzotti, padre Marcelo Rossi com Reginaldo Rossi, que é uma confusão muito fácil, não é? Quando temos esses dois, parece que a fusão deles vai dar em Reginaldo Rossi. Mas não estamos falando aqui no Rei do Brega, certo? Não percamos o foco, estamos falando aqui sobre gospel, sobre música religiosa direcionada para um público católico. Não é? Então, falando sobre isso, mantendo este foco, vamos à conta do Twitter do padre Marcelo Rossi. E ali o que nós vamos encontrar é a promoção desta mesma camiseta e também da regata que aparece com o título Treino Abençoado por Jesus. Então, o que nos intrigou e que a pessoa que nos mandou essa mensagem chamou a atenção é que parece que eles colocaram o padre Marcelo Rossi no inferno. Afinal de contas, o que aparece atrás dele, senão fogo, chamas que normalmente são utilizadas para representar o próprio inferno. E o que aparece ao redor e fora, exteriormente, a própria estampa de padre Marcelo Rossi nas chamas, no fogo. Aparece, simplesmente, trevas, escuridão, né? Representada aí por esse pano de fundo preto. Então, trevas exteriores, chamas de fogo, tudo isso alude ao inferno. Seria isso apenas uma coincidência ou então trata-se de uma mensagem subliminar? Esse é um tema bom para nós tratarmos aqui. A princípio parece que não, porque está falando de Jesus, mas vamos tentar dar continuidade a uma reflexão que nós já começamos quando tratamos aqui sobre a herança maldita de Jonas Abib. Nesse vídeo nós já falamos um pouco sobre a renovação carismática e o seu verdadeiro espírito. E nós vamos tomar essa ocasião de falar sobre esta camiseta para também desenvolvermos melhor essas ideias que já começamos a tratar no vídeo A Herança Maldita de Jonas Abib. Mas antes é bom avisar que, para quem puder interessar, esta camiseta e também a versão regata está disponível na loja virtual Dons no preço de R$ 69,90. Isso não é uma recomendação, é apenas uma informação. Vamos agora voltar para a nossa reflexão. Como eu acredito que todos sabem, assim como o padre Jonas Abib, fundador falecido da comunidade Canção Nova, o padre Marcelo Rossi foi um dos grandes divulgadores aqui no Brasil da renovação carismática. E ele também é uma das figuras mais proeminentes de uma nova maneira, de uma maneira dita moderna, de evangelizar. E ele é assim conhecido pelas suas músicas, pela animação que ele faz de auditório, etc, etc, etc. E isto é algo reconhecido. E, no entanto, nós já notamos em muitos vídeos aqui no canal que esse modo de evangelizar, esse novo modo, esse novo jeito, não é um jeito de origem católica. Isso, na realidade, é uma importação. Isto vem de fora da Igreja Católica, inclusive de fora do Brasil. Isto vem do protestantismo norte-americano, em sua vertente neopentecostal. Então, esta é a origem desse jeito de ser, desse novo jeito animado, musical, etc, etc. E nesse novo sistema, por assim dizer, multidões de fiéis são levados a seguir um evangelismo genérico, não especificamente católico, mas algo que pode facilmente coincidir com o modo evangélico protestante, dessa vertente pentecostal de fazer as coisas, e que, na verdade, atinge resultados praticamente idênticos ao dos protestantes. Quer dizer, o resultado que acontece lá nos Estados Unidos é o resultado que nós estamos vendo nas últimas décadas, em virtude da atividade não só de Jonas Abib, mas também do padre Marcelo Rossi, que nós estamos vendo acontecer aqui no Brasil. E qual que é esse resultado? O resultado é o seguinte, eu escrevi aqui um pequeno texto que eu vou
ler para vocês, para que de uma maneira mais breve possível possa se entender o que quero dizer com esse resultado. Então, o que acontece? O que se passa? Então, é o seguinte, depois de muito barulho, que eles chamam também de música, de muita agitação, de muita animação, de muita falação, muita gente, muitas obras, muita construção, muita captação de dinheiro, muita repercussão na mídia, o que acontece depois de tudo isso? O que acontece pode ser resumido em uma palavra: descatolicização. As pessoas saem de tudo isso menos católicas. Por quê? Porque, como as raízes não são católicas, o fim tampouco pode ser católico. Pelo fato do carismatismo não estar fundamentado na rocha da doutrina e prática católica tradicional, que foi e é um verdadeiro fermento de santos, mas antes está baseado em um emaranhado de heresias e erros protestantes, que são a essência do carismatismo. Por exemplo, um batismo no Espírito Santo não sacramental e sentimental, um dom de línguas falso, uma mística equivocada porque traz uma desvairada busca por dons extraordinários, por carismas, que, segundo os grandes santos, os grandes místicos católicos, como São João da Cruz e São Vicente Ferrer, é uma coisa que mais prejudica que ajuda. Essa busca, na verdade, leva a pessoa soberba, leva a pessoa ao caminho de ser enganada pelo demônio. Então isso não leva ao progresso espiritual, essa busca que eles têm. E ao mesmo tempo a ênfase que eles dão não no exercício das virtudes teologais e morais que devemos praticar para nos salvar, mas pela sua ênfase em sentimentos e experiências de caráter dúbio e subjetivo, por conta de todas essas coisas, o que nós ganhamos no fim do dia com essa, entre aspas, espiritualidade, é que por meio deste fogo inflamado pelo orgulho, porque não é humilde de seguir o que os católicos sempre fizeram, mas é inovador, busca coisas diferentes, não no catolicismo, mas fora dele. Então, por esse orgulho, por essa vaidade e as trevas e ignorância da doutrina católica, porque se tivesse conhecimento do catolicismo, tão belo como ele é, tão sólido como ele é, tão apto como ele é para formar as pessoas na santidade, não iria buscar os elementos desse decadente evangelismo protestante que não dá em nada, só leva à maior decadência da sociedade, sob o influxo do protestantismo. Então, tudo isso, todas essas coisas, no fim, levam ao quê? A uma adaptação ao mundo, a uma mentalidade mundana, a uma mentalidade modernista, onde o homem, que nesse caso se acha cheio do Espírito Santo, ele traz o Espírito Santo na barriga, toma o lugar do verdadeiro Deus católico, porque você acaba carismático. À medida que você acaba carismático, você fica mais mundano, mais secular, você fica mais alheio ao espírito católico tradicional. Ainda assim, vende-se ao público a esperança de ter um treino abençoado por Jesus. Será mesmo? Sem os fundamentos da sã doutrina católica, com que preparo vão essas pessoas para o treino? O que as pode defender das tentações e ilusões deste mundo que jaz no maligno? A foto de um padre musculoso as pode defender? Todos os padres católicos antigamente rezavam a missa de costas para o povo e voltados para o altar. Voltavam as costas para o povo, não por desprezo. Tanto que, quando se dirigiam às pessoas, por exemplo, no sermão, eles se voltavam para as pessoas. Então, não era por isso, como alguns dizem de uma maneira caluniosa. Mas eles faziam assim para significar que estavam eles, assim como o próprio povo, totalmente alheios às distrações deste mundo, enquanto se ocupavam do serviço de Deus. A fé que contempla os sagrados mistérios e o silêncio que reverencia a majestade divina no espaço de 1900 anos foi o que nos alcançou tantas graças e bênçãos da parte de Deus. Hoje, estamos em uma crise de fé e moral tremenda, porque os padres, principalmente estes padres popstars, que cantam, dançam e aparecem na mídia, fecham os olhos para os erros graves e imoralidade reinante em nosso tempo. Não denunciam as heresias e a proliferação das seitas heréticas que matam o rebanho de Cristo. Nem exigem, em nome de Deus,
uma reforma nos costumes da sociedade, mas deixam tudo ir ladeira abaixo e sempre de mal a pior. Jesus Cristo, que é o nosso modelo supremo, não agia assim, como esses novos e falsos evangelizadores de nosso tempo. Ele sempre foi um sinal de contradição no meio do povo. Sempre falava de antes cortar um braço, arrancar um olho, do que cometer um pecado, de antes perder a amizade dos familiares, dos amigos, do que ser conivente com o mal, de preferir salvar a própria alma do que ganhar os aplausos do mundo, de ir pelo caminho estreito e apertado do que seguir pelo caminho largo e cômodo deste século. Em vez desses padres nos trazerem o exemplo do verdadeiro Jesus, tão bem representado na pregação dos padres católicos do passado, eles nos trazem um Jesus protestante, falsificado pelos hereges e acomodado aos ditames deste mundo. Então não creio que se diz nessa camiseta. Eu não creio que seja um treino abençoado por Jesus. Eu prefiro antes crer naquilo que vejo claramente. Eu vejo fogo, eu vejo as trevas, eu vejo uma falsa promessa. Se queremos melhores resultados, sigamos aquilo que funcionou. Tínhamos sociedades católicas, quando os católicos pensavam e agiam como católicos, e reprovavam não só as ideias, mas também o modo de vida dos protestantes, maçons, espíritas, judeus, muçulmanos e todo o gênero de paganismo. Sem o ideal genuinamente católico de vida, com a vigilância sobre o que vemos e ouvimos, sem cuidado com a modéstia interior e exterior, sem, enfim, agir de um modo que pareça loucura e escândalo para todo este mundo, que, mais do que nunca, jaz no maligno, não obteremos a bênção de Deus. Lembremos sempre do dizer de São Tiago: quem se faz amigo do mundo é inimigo de Deus. Rezemos para que Deus nos ajude a ter essa coragem e peçamos em particular por esses padres cantores, como o próprio padre Marcelo Rossi, que, por suas ações e omissões, correm o sério perigo de perderem-se eternamente. Nesta semana, rezemos por sua conversão ao catolicismo de sempre e salvação de sua alma, assim seja. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.